Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Márcia, vou ser a moderadora aqui com vocês, acompanhando esse webinar até o final. E o propósito de hoje a gente vai falar sobre como transformar a sua operação de seus coletores em uma estratégia de alta performance. Nosso objetivo, como sempre, é trazer insights valiosos, soluções práticas para que vocês possam colocar essas soluções em prática aí no seu dia a dia. Esse webinário vai ter a duração de 1 hora. A gente vai deixar uns 10 minutinhos também no final para as perguntas. Se vocês tiverem perguntas aí na parte de baixo, na barra inferior, tem uma área para você do chat. Você pode colocar a sua pergunta lá e a gente vai procurar responder todas. Se não der tempo, a gente manda todas as perguntas que vierem, a gente vai mandar por e-mail para vocês tudo respondido, tá bom? E, além disso, a gente, no final, sempre tem uma pesquisa, a gente pede para que vocês, quando sair da ferramenta, é automático, para que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação, é super rápido, são só 4 perguntinhas, não toma menos que 3 minutos para vocês responderem. E também, se vocês quiserem, todos aqueles que responderem o questionário, a gente vai mandar um certificado de participação dessa 1 hora que vocês ficaram aqui com a gente. Bom, vou falar aqui então um pouquinho dos nossos apresentadores de hoje. Então, a gente está aqui hoje com o Tiago Guimarães e com o Diego Canavedzi. O Tiago, ele é nosso Territorial Manager aqui, gerente territorial, ele é engenheiro mecânico com bastante experiência em ventilação industrial, ele já está aqui com a gente há mais de 10 anos, né? Uma pessoa super experiente e logo, logo vou deixar ele aí com vocês para passar esse conteúdo. E também está aqui com a gente o Diego Canavese, também é de nosso gerente territorial, tem mais de 4 anos aqui de Donaldson, está aqui com a gente há bastante tempo, e também é super experiente em projeto e também em ventilação industrial. Então, eu vou passar agora aqui a palavra para o Tiago, sejam todos bem-vindos aí, bom conteúdo, bom treinamento para vocês. Bom dia a todos. É um prazer aí falar com vocês. Então, vamos dar início efetivamente aí ao nosso webinar, né? Nós vamos, como a Márcia disse, né? O propósito é falar efetivamente de manutenção, estratégias de manutenção, manutenção preventiva, com o intuito de garantir uma boa performance, né, da nossa produção, né, do nosso sistema de filtragem. Antes disso, a gente vai falar um pouco da importância do controle de emissão de particulado, né? E falar brevemente sobre um projeto de exaustão eficiente, né? Pontos importantes aí de um projeto de captação de pó, fumos ou névoa de óleo. Rapidamente, para quem não conhece, né, a Donaldson é uma empresa multinacional americana, fundada em 1915. Temos mais de 14 mil colaboradores, mais de 40 plantas, a receita anual em dólar de 3,4 bilhões. A Donaldson está presente em todas as regiões, né, em todos os continentes. Aqui no Brasil, nós estamos em Itatiba, São Paulo, próximo de Campinas. Para quem tiver interesse em nos visitar, fiquem à vontade aí para fazer contato com a gente, vai ser um prazer recebê-los. Bom, dando início, então, partindo do princípio, né? A gente tem a necessidade de fazer um projeto de exaustão, né? Ou seja, fazer a captação de um pó oriundo de um processo industrial. Esse pó ele tem que ser tratado por questões de saúde ocupacional e também, muitas vezes, por questões de eficiência de processo. Então, a gente precisa, num primeiro momento, né, os engenheiros que são responsáveis aí nas empresas de executar esse projeto, eles precisam ter algumas coisas em mente, né? Primeiro, né, ter um projeto eficiente, dentro do orçamento, cumprir as legislações e normas ambientais. E para que isso aconteça, é muito importante que empresas especializadas com know-how sejam consultados para que possa dar auxílio técnico nesse desenvolvimento. Então, o porquê controlar o pó, né, a emissão
de pó num processo industrial? Primeiro, é óbvio, é a saúde dos colaboradores, né? Muitos pós na indústria são químicos, agressivos à saúde, podem trazer uma série de complicações. Outra função, óbvio que a gente tem que cumprir as regulamentações de cada estado, de cada cidade, né, no que tange a emissão de particulado para o ambiente. E um outro ponto extremamente importante é a produção, né, o produto final, né? Muitas vezes uma boa exaustão ela está diretamente relacionada a um bom produto final, né? Uma, uma boa produção, uma eficiente produção, né? Objetivos de se fazer a captação do pó é também ter um ambiente limpo, né? Muitas indústrias, né, principalmente farmacêuticas, químicas e alimentícias, né, que tem produtos que vão, né, ter contato com o organismo humano, tem que ter uma preocupação muito grande, não só com a exaustão do particulado, enfim, do contaminante gerado no processo, mas também com a limpeza de uma forma geral, para garantir a eliminação de potenciais vírus, bactérias que possam contaminar os produtos. Muitas indústrias, desde metalmecânica, química, farmacêutica, possuem particulados que podem ser muito agressivos à saúde, né? Desde uma contaminação dos órgãos, né, das pessoas, até como irritações de pele, né, por exemplo. Então, a gente tem no metal mecânico, temos particulados muitas vezes cancerígenos, né, fumos metálicos, produtos químicos e farmacêuticos, também podem ser extremamente agressivos ao nosso organismo. Então, por isso também a importância desse tratamento, dessa boa exaustão. Outra preocupação que precisa ser avaliada desde o princípio de um projeto é o grau de explosividade do contaminante, né? Então, a maioria dos pós-industriais, eles têm um grau de explosividade. Esse grau de explosividade ele é medido pelo KST, né? Que ele vai de 0 a 500. Então, 500 é um grau de explosividade alto, 0 é um grau de explosividade inexistente. Então, no princípio do projeto, é muito importante que o usuário, né, o cliente que deseja fazer esse projeto, tenha total conhecimento da ficha técnica do produto que está sendo manuseado. É muito importante que nós, como fornecedores de sistema de exaustão, tenhamos conhecimento de qual é essa condição de explosividade para incluir os acessórios adequados dentro do projeto. Muitos processos industriais, né, principalmente fundição e processos de pintura, eles podem gerar gases muito nocivos aí à saúde, né, das pessoas e também para a atmosfera, né? Muitas indústrias trabalham com enxofre ou monóxido de carbono, voláteis que podem ser agressivos. Então, também é muito importante ter essa atenção no controle desses gases gerados aí em processos industriais. Bom, essa primeira parte a gente falou da importância, né, do porquê tratar esse particulado. Agora vamos passar brevemente pelos conceitos básicos de um bom sistema de exaustão. Aqui nessa imagem está um exemplo, né, de um sistema de exaustão tradicional, com os pontos de captação, as ramificações, a tubulação e o coletor de pó. Então, o objetivo é ter uma extração eficiente, né, e garantir uma boa produção para o cliente final, garantindo sempre a exaustão da máxima quantidade de particulado possível para termos um ambiente limpo e uma boa produção. Pontos importantes, né? Como eu comentei, conhecer bem o tipo de pó que vamos manusear, se ele é explosivo, se ele é higroscópico, se é aglomerativo, né? Conhecer o ciclo de trabalho, né, dessa produção, se é 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso é muito importante.
aonde vai ficar localizado o equipamento. Por exemplo, se a gente está falando de um particulado explosivo, de preferência esse equipamento tem que ficar fora da planta. Se não é um particulado explosivo, o interessante é que esse equipamento fique o mais próximo possível dos pontos de captação, para que a gente tenha uma menor perda de carga, naturalmente uma menor potência, um menor custo no projeto, né? Então é muito importante esse projeto que ele nasça com uma equipe multidisciplinar, né? O fornecedor, o engenheiro de projetos, a pessoa da produção efetivamente, para que a gente tenha total ciência das necessidades de qual é o objetivo desse projeto. Então aqui está a imagem de um sistema de filtragem, né, tradicional, com as coifas, os itens 1 e 2, né? Essas coifas elas são responsáveis por capturar o pó ou os contaminantes gerados no processo. Esses contaminantes são transportados pelos dutos, né? Aí no item A a gente tem a transição dos dutos. O item B, o nosso coletor de pó, que é um dos principais equipamentos, né, desse sistema, onde ele vai efetivamente filtrar, garantir a filtragem do ar, né? Ele vai separar o particulado do ar. E o ar limpo ele vai em direção ali do item C, que é a saída do coletor de pó. Ele vai entrar nesse ventilador, que é o item E. Esse ventilador está sempre fazendo uma pressão negativa e jogando esse ar limpo já para a atmosfera, que é o item G. Antes disso, a gente tem o silenciador, que é o item F. Então, partindo do sistema de filtragem que a gente viu na figura anterior, ele parte da coifa, né? A coifa, então, é onde a gente vai definir a nossa vazão efetivamente, né? Como a nossa eficiência de captura desse particulado está diretamente relacionada à coifa mais adequada que nós vamos utilizar. Então, aqui estão alguns exemplos de coifas, né? Borda lisa, borda cônica, com fendas, para cada tipo de aplicação, cada tipo de pó, cada tipo de layout, de necessidade, a gente vai selecionar a coifa mais adequada. O objetivo dessa captação é que a gente tenha uma exaustão eficiente. A gente não pode ter muita exaustão, porque com muita exaustão a gente pode, inclusive, retirar pó do processo do cliente, não só os pós em suspensão, mas muitas vezes os pós que são parte do produto final. Uma alta vazão também pode resultar em equipamentos maiores, né? Ventiladores de maiores potências. Em contrapartida, uma baixa vazão pode resultar numa baixa eficiência de captura em um ambiente mais contaminado, né? Então é importante a gente chegar nesse meio termo aí e capturar realmente o necessário. Bom, definindo qual vai ser o método, né, a coifa, como a gente vai captar, a gente tem um outro item da tubulação que na verdade, um outro item do sistema que é a tubulação, onde vai ser transportado esse pó. Então, os objetivos é transportar, né, esse particulado até o filtro. Para que isso aconteça, nós precisamos garantir uma velocidade de transporte adequada, né? Então, para cada tipo de contaminante, existe uma determinada velocidade de transporte que a gente vai adotar. Naturalmente, que os diâmetros da tubulação precisam ser sempre ajustados para que a gente garanta essa velocidade de transporte igual em todos os trechos, né? Erros comuns aí no dimensionamento do duto é usar dutos de materiais não adequados, dimensionar os dutos de forma incorreta, ou seja, com diâmetros inadequados, e o desbalanceamento do sistema também é um erro comum que a gente vai ver mais à frente como balancear de forma mais adequada. O que pode acontecer, por exemplo, se eu não tenho uma velocidade de transporte adequada? Eu vou ter acúmulo de pó na tubulação. Isso gera alguns transtornos aí. Primeiro, esse acúmulo de pó vai gerar uma perda de carga no seu sistema, ocasionando uma ineficiência na captura do pó. Segundo, se esse pó for explosivo, eu estou aumentando um risco aí de explosão devido a esse acúmulo de pó e névoa aí parado dentro da tubulação. Terceiro, esse pó depositado gera um peso a mais na estrutura da tubulação.
né? Então, se essa suportação não está preparada para aguentar esse acréscimo de peso, ela pode ceder e trazer muitos prejuízos aí para o cliente. Então, falando um pouco do que é adequado, do que não é adequado, né? Em termos de tubulação, a gente sempre opta em trabalhar com dutos galvanizados, flangeados, com vedação, e dutos cilíndricos, né? Os dutos retangulares são muito utilizados para parte de HVAC, ar-condicionado, mas quando a gente fala de transporte de pó, os dutos retangulares são altamente não recomendados. Eles geram uma perda de carga muito grande para o sistema e a gente pode ter também muito acúmulo de pó nos cantos dessas tubulações. Ainda falando dos dutos, os dutos espiralados são muito usados em aplicações como solda, mas aplicações para pó eles não são muito recomendados porque eles têm essas ranhuras que podem parar particulado na tubulação e geralmente também a vedação deles não é tão eficiente, podendo ter vazamento de pó. Dutos flexíveis, também a gente recomenda usar o mínimo necessário, né? A gente sabe que em alguns pontos é necessário um trecho flexível para ajustar nas conexões, mas usar o mínimo possível, porque esses dutos também geram uma perda de carga muito grande para o sistema. Ramificações em T ou em 90 graus também são altamente não recomendadas. Isso causa muita turbulência no sistema, gera também uma alta perda de carga e uma ineficiência no transporte do particulado. O indicado é que a gente sempre faça ramificações como está mostrado aí na primeira imagem à esquerda, né? De preferência com ângulo de 30 graus, com a ramificação no trecho de duto central. Sempre evitar curvas de 90 graus. As curvas, quando necessário, procurar fazer, lógico, na medida do possível, né, do layout, mas procurar fazer de 2 a 3 vezes o diâmetro, não menos do que isso, evitar ao máximo fazer curvas de 90 graus por conta de perda de carga e ineficiência aí do transporte do particulado. Então, a importância de se balancear um sistema, né? Nesse exemplo, nós temos 3 pontos de captação, né? Então, naturalmente, quando a gente vai determinar um projeto, cada ponto vai ter uma determinada vazão, né? E como que eu vou garantir que a vazão do meu ponto de captação está de acordo com o projeto? E como que eu vou garantir que a velocidade de transporte está igual em todos os pontos? Naturalmente, eu preciso fazer um projeto bem feito, né, desde que esse projeto esteja dentro das normas de ventilação industrial. Uma forma de se balancear é colocar dampers ou registros manuais em cada coifa para que a gente vá fazendo a regulagem desse fluxo de ar. Para que a gente faça a tomada de valores, né, de velocidades e vazão, instrumentos como tubo de Pitot e anemômetro são necessários, né, para que a gente identifique as velocidades de cada ponto e regule de acordo com o projeto. Então, falamos dos captores, falamos dos dutos, agora o coletor de pó. Esse também é um item extremamente importante, ele que vai garantir a eficiência de filtragem, né, e o ar limpo para a atmosfera. Então, é importante a gente escolher tecnologia correta, fazer um dimensionamento adequado, né, e seguir as normas de instalação e de encaminhamento de dutos, etc., como vimos nos slides anteriores. Alguns tipos de coletores, né? Nós temos filtros manga à esquerda, filtros cartucho aí ao centro, filtros de névoa de óleo. Essas são algumas opções de coletores de pó ou de névoa. Os coletores de pó tipo cartucho geralmente são a nossa preferência de seleção, porque são equipamentos extremamente compactos,
com alta eficiência de filtragem. Eles têm limpeza automática, geralmente possuem custos de investimento menores em relação aos filtros mangas. O filtro manga é também uma opção. Como eu comentei, ele é maior, né? Uma manga filtrante tem uma área infinitamente menor em relação a um cartucho. Naturalmente, esse sistema é maior, é um pouco mais caro o investimento dele, é o investimento inicial, mas existem alguns processos, por exemplo, processos de alta temperatura, particulados muito higroscópicos ou particulados que têm um potencial ataque químico, mangas ainda são mais recomendadas do que cartucho. Aqui está um exemplo, né, de funcionamento do filtro manga. Esse é um modelo da Donaldson que chama RF. Ele tem um ciclonamento, né, antes de chegar nas mangas, ou seja, uma pré-separação desse pó. Outra característica dos filtros mangas é que eles trabalham com uma carga de pó também maior em relação aos cartuchos, né? Então, temos que ver realmente qual é a aplicação, né, e a necessidade do cliente para fazer a melhor seleção do equipamento. Aqui é um exemplo, né, de um layout onde a gente pode ver algumas opções, né, de coletores da Donaldson, né? A gente tem filtros cartucho e mangas que já comentamos, filtros móveis para coleta de fumo de solda, cabines de tratamento de peça, filtro ciclone, filtros para ar ambiente, filtros para névoa de óleo, filtros para topo de silo. Então, a Donaldson realmente tem uma infinidade, uma grande gama de equipamentos para diferentes aplicações. E agora a gente vai dar sequência na parte de manutenção propriamente dita. Eu vou passar aí para que o Diego dê continuidade. E como a Márcia comentou, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar no chat, que no final a gente vai responder. Obrigado aí a todos. Bom, pessoal, bom dia. Aqui é o Diego falando. Agora a gente vai dar continuidade aqui, falando um pouquinho da parte de manutenção aí dos coletores de pó. Deixa eu só retomar o pointer aqui. Aí. Então vamos lá. Para a manutenção dos equipamentos, né, a Donaldson sempre foca aí, né, em fazer um atendimento com análise técnica, né, juntamente ao cliente, justamente às vezes para verificar qual é uma possível deficiência na operação, e indicar lá para os clientes para fazer a manutenção correta, né, para ter um aumento de vida útil dos filtros, dos elementos filtrantes, garantir a performance do sistema, ou sempre está trabalhando, ou seja, sempre está trabalhando na vazão nominal e, obviamente, né, evitar paradas não programadas. Aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre o funcionamento aí do coletor tipo cartuchos, né? Então, geralmente, a entrada de ar com particulados ocorre na parte superior do equipamento, né? E a filtração ela se dá do lado externo do cartucho, porque o pó fica impregnado na face externa do cartucho e na parte interna do cartucho passa o ar limpo em direção aqui à câmara de ar limpo e aqui vai para o exaustor. E aqui nessa última imagem nós temos o pulso de limpeza através do tubo de sopro, que é o que vai fazer esse pó soltar da parede externa do elemento filtrante e em direção aqui à moega, ou tremã de descarga, em direção ao tambor de coleta, uma válvula rotativa, uma rosca transportadora. Aí temos diversas opções para a coleta desse pó. Aqui um pouquinho mais também da imagem sobre como funciona, né, a entrada de ar sujo, a entrada dele na câmara de ar sujo, a retenção na parede externa, saída de ar limpo pelo pleno de ar limpo e o pulso de ar comprimido aqui pelo tubo de sopro, pelo venturi, para fazer a limpeza aí desse cartucho. E aí, quais são os principais componentes de um coletor de pó, né? Então, começamos aqui pelos solenoides. Então, na parte traseira dos coletores da Donaldson é possível ver esse bloco, geralmente, né, de alumínio na parte traseira, onde estão as solenoides que vão liberar o ar da válvula de diafragma para o ambiente
e aí você faz com isso o pulso de ar comprimido através aqui do tubo de sopro. Quem faz todo esse controle das válvulas solenoides, né, que é uma bobina que tem ali elétrica, né, com um pistãozinho, é o painel de limpeza, denominado LP ou Delta P Plus, que pode fazer a limpeza por um tempo programado ou somente por pressão diferencial, né? Ou seja, quando chega na pressão de saturação do cartucho, você inicia um ciclo de limpeza. Temos os cartuchos, né, que são os elementos, as portas de acesso frontal, por onde é feita a substituição dos filtros, e os ventures, que aumentam, né, a eficiência, né, o pulso de ar comprimido, para fazer a limpeza correta aqui dos cartuchos. Então, como eu disse, né, atrás é possível ver aqui o bloco, onde ficam instaladas as válvulas solenoides, as válvulas diafragma, a alimentação das solenoides, isso daqui está indo em direção ao painel de controle, a alimentação de ar comprimido, então essa parte aqui é o que a gente chama de pulmão, reservatório de ar comprimido, que seria o acumulador, aqui é o manifold, e os tubos de alívio de pressão. Para frente a gente vai o funcionamento dessa válvula diafragma, alivia a pressão para conseguir dar o pulso. Então, aqui, ó, como funciona a válvula, né? Então, basicamente, quando você tem a pressão vindo aqui do pulmão, esse diafragma ele está se mantendo pressionado contra a sede da válvula. Com isso, você não tem a passagem, vamos dizer assim, de ar comprimido, igual está na imagem aqui abaixo, para fazer a limpeza. Quando você, vamos dizer assim, aciona, né, a bobina da solenoide, isso quem faz é o controlador de limpeza, esse pistão sobe, essa pressão que está na câmara superior ela é aliviada para a atmosfera. Quando essa pressão é aliviada para a atmosfera, o diafragma sobe, né, e aí você consegue dar o pulso de ar comprimido, que é o que vai fazer a limpeza do cartucho. Então, muito importante a gente falar dessa parte, mais para frente eu vou falar sobre qualidade do ar comprimido, né? Mas já vou adiantar, se a gente não tiver um ar comprimido seco, sem sujidades, sem óleo, o que pode acontecer? Pode ficar parado uma pequena sujeira aqui nessa sede da válvula diafragma ou do próprio pistãozinho aqui da solenoide e a válvula não consegue fechar. Então é quando você começa a escutar uma vibração ou um vazamento de ar comprimido e aí o sistema de limpeza se torna inoperante. Então, nesse pequeno vídeo, só um momento para mim passar o vídeo aqui, só para a gente ver essa operação. Então, a gente vê que toda a válvula está pressurizada e quando esse tubo superior é aliviada a pressão para a atmosfera, a gente consegue fazer a limpeza, né? Ou dar o pulso de ar comprimido, que é o que vai fazer a limpeza dos cartuchos. Então, aqui nós temos o controlador de limpeza. No caso, o Delta P Plus da Donaldson, ele faz a limpeza através da medição de perda de carga. Então, através de um set point máximo, o sistema de limpeza é acionado e ele é o que inicia, né, ou interrompe os pulsos de limpeza. A duração de pulso recomendada é de 100 a 150 milissegundos e o intervalo dos pulsos entre uma válvula e outra é de 5 a 10 segundos. Então, essa programação é possível ver internamente no painel, na própria placa eletrônica. Pode ser uma botoeira, pode ser um dimmer, né, para você girar e fazer a regulagem desse tempo de pulso e do intervalo de pulso. Então, se nós temos um sistema de limpeza operando de forma adequada, a gente vai ter uma maior vida útil do elemento filtrante, dos cartuchos. Então, como eu disse, né, o ar comprimido, nós temos que garantir a pressão entre 90 a 100 PSI para filtros em série, ou seja, para os coletores que têm 2 cartuchos na profundidade, ou 60 PSI para filtros únicos, ou seja, quando só tem um filtro na profundidade do equipamento. Tem que ser um ar aí limpo, seco e livre de óleo, né? Então, por isso que a gente recomenda instalar um filtro, né, e um regulador de pressão na entrada do coletor.
Então, a Donaldson pode fornecer também os filtros reguladores. E nós temos na nossa linha de filtro de ar comprimido o modelo DF3 da Donaldson, que é um filtro 3 em 1, que faz uma filtragem de alta qualidade do ar comprimido, retendo particulados, óleo. Ele tem até mesmo estágio de carvão ativado, que até mesmo vapor de óleo pode ser retido, né? Então, realmente é um filtro assim de extrema qualidade. Então, a gente vai passar um pouco aqui pelas inspeções semanais, mensais, trimestrais e anuais aí dos coletores de pó. Então, nas inspeções semanais, verificar a tendência de pressão diferencial do coletor, verificar a pressão de ar comprimido do sistema de limpeza, as portas frontais, se todas as vedações estão boas, se não está tendo aspiração de ar falso, verificar se o sistema de manuseio de poeira, né, ou seja, o tambor que está coletando pó, se ele está bem vedado, também se não está entrando ar falso através do tambor e o acúmulo de pó, né? A gente mais para frente vai abordar isso daí, vai falar, o coletor de pó não pode funcionar como um silo. Então a gente não pode deixar o tambor encher, a moega encher de pó e esse pó chegar até, por exemplo, até o nível dos cartuchos, né? Porque aí realmente você vai saturar completamente os cartuchos, vai reduzir a vida útil aí do elemento filtrante. Então, sempre que estiver passando pelo coletor de pó, monitorar do ventilador, então a saída de ar limpo, você não pode visualizar cada pulso de ar comprimido, né? Sai um pulso de pó pelo silenciador ou pelo exaustor. Isso indica que já teve um problema de rompimento, por exemplo, de cartucho, que tem muito pó acumulado na câmara de ar limpo, né? Então, se tiver esse tipo de problema, é só olhar o manual do equipamento, ver quais peças que compõem o equipamento para fazer a devida manutenção, aí substituição. Analisar o diferencial de pressão. Então, sempre que passar na frente do equipamento, também olhar os pontos de setup aqui do medidor de pressão diferencial. Então, geralmente, quando a gente instala em um filtro novo, a pressão ela vai estar inferior a 1 polegada de coluna d'água. Então, aqui no display, a gente vai visualizar, às vezes vai estar 0,1, 0,2, o que indica que o filtro está novo. E aí vai passando o tempo, ele vai acumulando pó, uma capa de pó externa, que é natural, faz parte da saturação do elemento filtrante. E essa perda de carga, né, essa saturação vai aumentando, podendo chegar aí até 6 polegadas de coluna d'água. Então, assim, 4 e 6 coluna d'água já é um ponto que está indicando que o filtro vai precisar ser substituído. Até ali 4, 3 polegadas de coluna d'água, igual está aqui nessa imagem, é considerada aí uma operação normal. E aí a gente sempre chama muita atenção para a pressão diferencial elevada. Só que se, por exemplo, em um dia a gente estava com uma pressão diferencial de 3, 4 polegadas de coluna d'água, no outro essa pressão baixou para 1, no outro dia para 0,5. Não é porque o cartucho ficou do dia para a noite extremamente limpo, né? É porque ele pode ter rompido também. Principalmente se for uma operação aí com corte laser, se ele chamuscou por uma peça que veio mais quente, se ele foi danificado por temperatura, chegou no final da vida útil, ele rompe, não oferece mais resistência e daí você não mede mais essa pressão diferencial. Então também tem que fazer essa análise. Então, verificar a pressão de ar comprimido, né? Sempre que passar do lado do manômetro, dar uma olhada. Pressão para os filtros tem 2 cartuchos na profundidade de 90 a 100 PSI, um cartucho somente na profundidade de 50 a 60 PSI. E é importante essa questão de filtros na profundidade. Se a gente colocar de 90 a 100 PSI, que seria aí 6 a 7 bar, em um coletor que somente tem um cartucho na profundidade, esse filtro, o cartucho, ele vai explodir, ele vai rasgar completamente. Né? Então, a gente não pode colocar na cabeça que para todo coletor é de 6 a 7 bar a pressão. Não, para os coletores menores vai de 3 a 4 bar. Então, verificar a saída de pó, justamente é o que eu comentei. Se você tem um Big Bag instalado abaixo do equipamento, verificar se esse Big Bag ou tambor, seja qual dispositivo que estiver sendo utilizando, está sendo substituído com frequência, ou seja, o pó está sendo retirado do coletor de pó, para a gente não deixar todo o coletor encher de pó. Muitas vezes também tem uma condensação de umidade, e ter um grande acúmulo de pó dentro do equipamento, vai virar uma pasta,
e depois você vai ter que substituir os cartuchos e vai ficar muito difícil fazer a limpeza do equipamento. Verificar o sistema de limpeza, né? Então, geralmente um único pulso deve ser ouvido a cada 8 a 10 segundos, com uma duração de 100 milissegundos. Mas isso é uma coisa assim, específica. Esse foi possível resolver aqui. Então, esse é o pulso característico de um sistema de limpeza. Qualquer coisa fora disso, né, vamos dizer assim, está vibrando, pode ser aquela válvula que está vibrando por causa de sujeira no ar comprimido, um pulso muito longo de ar comprimido, ao contrário do que o pessoal pensa, né, você pode reduzir a eficiência do sistema de limpeza, porque você não vai ter o efeito Venturi, que é arrastar o ar secundário da limpeza. Então, esse pulso realmente ele tem que ser muito breve. Aí, verificar as linhas de pressão, de tomada de pressão. Então, esses daqui são as mangueirinhas que vão para o medidor de pressão diferencial. Então, principalmente a mangueirinha que está na câmara de ar limpo ou no pleno de ar sujo, né, que a gente chama. Pode entrar poeira nessa mangueirinha, então sempre verificar se ela está limpa para medir a pressão diferencial corretamente. Aí nessas inspeções mensais ainda, verificar a recuperação de ar comprimido durante o ciclo de pulso, né, de limpeza. A gente vai ver também um vídeo do manômetro recuperando essa pressão. Checar a rotação de válvula rotativa, rosca transportadora, ventilador. Então, válvula rotativa, rosca transportadora é muito importante porque o filtro está operando, mas a rosca transportadora ou a válvula rotativa não está girando. Então, você não está descarregando o pó do equipamento. Então, elétrico não tiver essa lógica, né, seria uma lógica aí de startup, de shutdown e de defeitos, você pode ter um filtro operando com a válvula rotativa desligada, né, e aí o pó vai se acumulando lá dentro do coletor de pó. Verificar dispositivos de mitigação de incêndio e explosão. Então, a gente tem as válvulas anti-retorno de explosão nas tubulações de exaustão, tem os painéis de ruptura no equipamento, tem os sensores de ruptura, né, então tudo isso tem que ser verificado. Em caso de exaustores, né, com acionamento indireto, né, com mancais, verificar a lubrificação dos rolamentos e muitas vezes também lá a lubrificação do redutor. Então, na parte aqui do ventilador, verificar a rotação adequada do ventilador. Muitas vezes o ventilador está girando no sentido oposto, aí você tem uma alta corrente consumida e uma baixa vazão de exaustão. Então, é fácil de pegar isso daí também no startup. Verificar o funcionamento do rotor muito no que tange aí a questão de vibração. Se em algum momento passou pó pelo elemento filtrante, acumulou no rotor do exaustor, ele pode sofrer um desbalanceamento. E aí ajustar, né, polir as correias, caso tenha um acionamento aí indireto aí, através de polias e correias. Recuperação de ar comprimido. Então, a gente pode ver aqui nesse vídeo, né, que dá um pulso de ar comprimido e o manômetro já recupera a pressão. Dá outro pulso de ar comprimido, ele já recupera brevemente a pressão. Então, isso significa que a linha de ar comprimido está sendo suficiente, a vazão está sendo suficiente para o consumo do coletor de pó. Tá ok. Agora, se você der o pulso e, vamos dizer assim, essa pressão não se recuperar rapidamente, significa que você tem uma baixa vazão para atender esse coletor de pó. E aí, no próximo pulso, não vai ter vazão, pressão suficiente para fazer a limpeza dos cartuchos. Alimentar, por exemplo, o coletor de pó com uma mangueira muito pequena, uma mangueira de meia polegada, né, mangueira de, sei lá, 20 milímetros, não vai dar tempo de recuperar a pressão no pulmão. E os dispositivos de mitigação de explosão seriam as membranas de ruptura, né, ou muitas vezes um painel de explosão que a gente tem do lado. Nesse caso aqui ele está totalmente rompido, e nesse caso ele já começou a romper aqui na parte inferior. Então, obviamente, se aqui está aberto, você vai aspirar ar do ambiente, não vai aspirar ar do seu processo, né, do seu sistema de despoeiramento. Então, ele vai se tornar totalmente aí ineficiente. Verificar os componentes do sistema de limpeza, né, nas inspeções trimestrais. Novamente, inspecionar correias, polias, engrenagens, fazer a verificação de válvula rotativa, rosca transportadoras, óleo aí dos redutores, né, da válvula rotativa, dos transportadores helicoidais. Muitas dos redutores, né, tem lubrificação para a vida inteira, mas a gente sabe que em algum momento pode acontecer um vazamento,
Então, sempre checar o nível de óleo aí dos redutores. Então, componentes do sistema de limpeza, os principais passíveis aí de substituição são os diafragmas, né, que com o tempo pode sofrer um ressecamento, pode sofrer um ataque químico, ou por aquela questão de vibração, obviamente vai romper esse diafragma. E as solenoides aqui é todo o conjuntinho de reparo, né, com a solenoide, com o pistão, com a sede, que aí ou pode queimar a bobina, ou a sede também ela pode romper com a vibração por causa de um ar comprimido sujo, aí por uma operação deficiente. Nas inspeções anuais, né, monitorar sinais de umidade dentro do coletor de pó, porque a umidade junto com o pó vai virar uma pasta, né, e aí todo o equipamento vai ficar impregnado de pó. Verificar a estrutura, né, sinais de abrasão. Então, se na parte que tem as vedações do equipamento, verificar se já não está tendo um processo inicial aí de oxidação, e aí o pó passa pela vedação e entra lá dentro do cartucho e vai para a atmosfera. Né? Verificar se tem vazamento de pó, baixa vazão, alta pressão diferencial, isso aqui está tudo interligado, né? Se eu tenho uma alta pressão diferencial, o cartucho está se tornando saturado, o que vai trazer uma baixa vazão no sistema de captação, e aí vai começar a ficar pó em suspensão lá dentro do ambiente fabril. Então, aqui as questões de instalação dos cartuchos, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz a instalação aí equivocada do cartucho, né? Não corretamente alinhado com o yoke aqui, que é essa peça de suporte do cartucho, a gente pode ver uma área onde vai ficar passando o pó sujo diretamente lá para a câmara de ar limpo. Então, nessa imagem aqui do lado, a gente vê que a vedação estava corretamente instalada e a chapa espericamente limpa. Nesse caso aqui, não. Já dá para ver um caminho preferencial que o pó fez para ir em direção à câmara de ar limpo. Verificar a instalação dos cartuchos, né? Então, muitas vezes esses yokes internos, eles são forçados na instalação do cartucho por N motivos, e aí todos os cartuchos, eles ficam desalinhados. E aí, na hora que você monta a tampa que vai fazer a vedação, se esse cartucho está mais para cima ou a tampa fica desalinhado, você vai ter aqui vários pontos de entrada de ar falso, né, e de entrada de pó dentro do cartucho, que é onde deveria ser o ar limpo, né, vamos dizer assim. Se entrar pó dentro do cartucho, esse pó inevitavelmente vai ser descarregado lá no ambiente. A parte de vedações, a gente pode ver um pequeno corte aqui já nessa vedação. Elementos filtrantes amassados, né? Seja na hora da instalação, porque caiu no chão, na hora do manuseio, na hora do aperte, né? Nesse caso que tem essas borboletas, né? Aí você, depois de um tempo de operação, por causa da vibração do pulso de ar comprimido, tem que verificar novamente se o aperto continua bom ou se não soltou por causa da vibração. Então, isso daqui é um ponto muito importante. Agora, um pouco aqui de causas de baixa vazão, né? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, você instalou o filtro novo e balanceou para vazão nominal. Conforme o filtro vai ficando saturado, obviamente a vazão de exaustão vai cair, porque está oferecendo uma resistência maior à aspiração de ar. Então, você pode abrir novamente, né, um pouco mais o damper aqui de exaustão do exaustor ou da tubulação, para voltar o sistema para vazão nominal de operação, ou ajustar o inversor de frequência, né, que é o VFD aqui. Por exemplo, estava operando a 50 Hz, você pode levar o exaustor para a operação de 60 Hz para chegar na operação nominal. Aí um ponto muito importante, eu fiz todo esse ajuste com o filtro saturado para chegar na vazão nominal de operação. Quando eu colocar o elemento filtrante novo, a pressão diferencial, a perda de carga vai ser menor. Então, você vai tender a aspirar uma vazão extremamente maior. Então, você tem que, novamente, partir o sistema com o damper fechado, né? Ou com ele somente 25% aberto, vai abrir no damper e vai medindo a vazão de exaustão. Para você não colocar um elemento filtrante novo, trabalhar com uma vazão, com uma relação de filtragem extremamente alta, e você saturar precocemente, aí, em 3 semanas de operação, você vai saturar uma manga, um cartão, porque a qualidade de filtragem estava muito alta, ou seja, né, estava tão alta que o pó impregnou, né, ele fez uma filtragem de profundidade, ele impregnou no elemento filtrante.
Então, aqui, né, obviamente, filtros saturados ΔP alto, que é o que mostra aqui nessa imagem, né? E, novamente, checar aí rotação do exaustor. Igual eu falei, se o exaustor está girando no sentido contrário, ele vai continuar fazendo sucção de ar, só que a corrente consumida vai ser muito maior. Aqui um pouco de causas de baixa vazão, né? Então, obstrução nos dutos. Nesse duto a gente pode ver que está cheio de pedaços de papelão, estopa, papel. E aí vale lembrar, né, que sistema de despoeiramento é para você mitigar, né, e aspirar o pó que está em suspensão. Não é um sistema de captação de lixo, né, que eu posso colocar lá uma estopa, pano, pedaço de plástico, papelão, papel, e tudo isso às vezes é prejudicial ao sistema de exaustão, e principalmente se for um equipamento à prova de explosão, né, pode causar problemas nos componentes que estão ali, para em caso de explosão você aliviar a explosão, todo esse lixo pode tampar essas janelas de alívio de explosão, e aí você pode ter um acidente muito maior. Pontos de captação adicionados na linha original do sistema, né? Então a gente pode ver aqui que a gente tem um ramal que foi adicionado posteriormente, e aqui a gente não tem um aumento, né, do diâmetro da tubulação, a gente não tem aqui uma transição, um aumento do diâmetro da tubulação para comportar essa vazão maior. Então, eu vou aspirar a vazão desse ponto adicional, e daqui para trás eu vou perder vazão lá no sistema de espoiramento. Aí eu baixo a velocidade do ar nesse duto e começo tudo daqui para trás, eu começo a acumular pó em toda a tubulação de exaustão. E aí, muito pó no compartimento do filtro, né? Então, obviamente, se eu tiver com um filtro completamente cheio de pó até a primeira fileira de cartucho ou a segunda fileira de cartuchos, a vazão do sistema também vai ser muito menor. Ar comprimido, novamente, checar. Não, recapitulando, né? A questão da pressão diferencial, né? Verificar o ar comprimido, se ele está na pressão ideal para fazer a limpeza correta dos cartuchos, né? E a parte de secadores de ar, toda a parte aí de tratamento de ar comprimido para a gente não ter óleo nem umidade na linha de ar comprimido. Falha em componente do sistema de limpeza, né? Então, igual eu comentei, se qualquer um desses componentes estiver em falha, a gente não está limpando os cartuchos. E aí você vai levar a uma saturação precoce aí dos elementos de filtração. Então, a Donaldson tem aí diversos tipos de elementos filtrantes, formatos, modelos, né? Desde os cartuchos até as bolsas, as mangas filtrantes, né? Para os filtros de mangas plissadas, painéis filtrantes, né? Muito encontrado aí em cabines de pintura ou em sistema de exaustão de corte laser. E também aqui os filtros PowerCore, que é a última evolução de empacotamento aí de elementos filtrantes que a gente tem, né? Saindo do cartucho, né? A próxima evolução aqui vem para o filtro PowerCore. E é isso, pessoal. Agora, se tiver alguma questão aí, Márcia, do pessoal, que a gente possa responder, a gente está à disposição. Temos algumas perguntas aqui, sim, Diego e Tiago. Eu vou ler elas aqui para vocês. E depois a gente vai mandar elas também para o pessoal que assistiu, para que não fiquem dúvidas aí de ninguém. Bom, Certo. primeira pergunta: minha operação trabalha com pó com característica explosiva. O que o sistema de coleta de pó tem que ter para atender a essa aplicação? Tá, então vamos lá. Quando a gente trabalha com poeira explosiva, né, igual o Thiago expôs ali, a gente tem que realmente fazer um estudo de captação para dimensionar corretamente as coifas, né? E aí a tubulação, por exemplo, de exaustão, se a gente está trabalhando com algum pó que gera carga estática, né? Essa tubulação tem que ter lá as cordoárias de aterramento. Chegando no coletor de pó, a gente tem que ter lá a válvula anti-retorno de explosão, para caso ocorra uma explosão no coletor de pó, essa explosão não retorne pela tubulação até a área fabril. Que mais? O coletor de pó, né, tem que ser certificado para trabalhar com esse pó explosivo, tem que ter os painéis de ruptura, por exemplo, a válvula rotativa, né, tem que ter todos esses periféricos certificados, né, e como a Donaldson é uma empresa global, né, então a gente
tem os equipamentos que atendem à norma nos Estados Unidos, na Europa e, obviamente, aqui no Brasil, né? Então, realmente, toda essa parte de proteção contra a explosão aí, ela tem que ser bem estudada. Bom, maravilha. Vamos para a próxima pergunta. A minha empresa tem um sistema de coleta de pó ineficiente. Por onde eu posso começar a analisar o que pode ser melhorado? Ô, Márcia, eu posso responder essa daí. Na verdade, você tem um sistema de filtragem ineficiente, né? Acho que a primeira etapa aí é revisitar o projeto original, né? Ou seja, esse sistema de filtragem sempre foi ineficiente, ou ele passou a ser ineficiente a partir de algum momento, né? Normalmente, né, espera-se que a empresa que executa o projeto ele faça um projeto eficiente, né, do ponto de partida. Mas por que ele acaba se tornando ineficiente? O Diego comentou aqui nos slides anteriores, né, o acréscimo de pontos, né, sem um critério analítico, né, sem fazer uma análise do projeto, isso pode gerar uma ineficiência, né? Eventualmente o produto que é coletado foi alterado, né? Antes a gente trabalhava com pó seco, agora com pó aglomerativo. São N fatores, né, que podem tornar esse sistema ineficiente. De fato, o ponto de partida é revisitar o projeto e ir analisando todos os trechos, né? Eventualmente a gente pode ter acúmulo de pó na tubulação, gerando ineficiência, a gente pode ter uma entrada de ar falso no coletor de pó. Então é uma investigação aí que precisa ser feita de uma forma ampla para chegar na causa raiz e traçar uma estratégia de solução, né? É legal, e se o cliente estiver passando por isso, quem estiver aqui, né, é só chamar a Donaldson que a gente executa esse tipo de avaliação também. Bom, mais uma pergunta. Qual é o melhor sistema ou mais eficiente? O de cartuchos ou de manga? Tá, vamos lá, Márcia. Então, não existe, assim, uma definição de qual é o melhor tipo de sistema, assim, diretamente, né? Por exemplo, os filtros cartuchos, eles são filtros mais compactos, né? Então, para a maioria dos processos industriais que a gente tem, o filtro cartucho atende plenamente para uma carga de pó de até 5 gramas por metro cúbico, né? A gente consegue atender com o filtro cartucho tranquilamente. E geralmente também com pós secos, pós finos, o filtro cartucho atende muito bem. Então, depende do mercado. Agora, quando a gente vai para volumes de ar maiores, né, e carga de pó maiores também, a gente está falando de carga de pó de 20, 25 gramas por metro cúbico, 100 gramas por metro cúbico, aí você já precisa de um equipamento maior justamente para comportar também toda essa quantidade de pó que está sendo aspirada, né? Você precisa de um volume interno que vai comportar o pó e vai descarregar pela válvula rotativa ou pela rosca transportadora. Aí a gente parte para a solução de filtros de mangas, né? Ou no caso de pós aglomerativos, né? Você pode pegar aí, por exemplo, açúcar, muitas vezes amido, né? A Donaldson acabou de desenvolver aí o nosso coletor de pó da Lamatic G2, que já está na segunda geração, que justamente são os filtros do tipo bolsas com fluxo descendente, né? Então, isso daí para pó pegajoso ajuda muito, porque se o pó já quer cair e o fluxo é descendente, você já está jogando todo o pó ali na moega, né? Então a gente vem. Foi uma evolução, né? Porque você pega um filtro de manga, você fala, pô, o pó quer cair e o fluxo de ar é ascendente, né? Aí a sacada nossa foi, pô, se o pó já quer cair, vamos fazer o fluxo de ar descendente e aí a gente já descarrega todo esse pó na moega, né? Então, nesse caso de pós pegajosos, aglomerativos, higroscópicos, a gente tende a partir mais para uma solução de filtro bolsas. Ah, legal. E bom que você tocou aqui na questão do elemento, né? Do elemento filtrante também, que é a manga ou o cartucho. A gente tem uma pergunta aqui relacionada a isso. Como saber qual é o meio filtrante melhor para cada tipo de pó da minha operação? Oi, Márcio. Então, essa pergunta, ela está bem relacionada com a pergunta anterior, né, com a resposta do Diego. Na verdade, o meio filtrante, né, que a gente vai determinar, também está diretamente relacionado com a tecnologia que a gente vai adotar, se é manga, se é cartucho, né? Por exemplo, se a gente for trabalhar com uma aplicação em que percebemos que o cartucho ele é a aplicação mais adequada, né? Qual mídia nós vamos selecionar? Primeiro, assim, a gente tem que saber, é um pó explosivo? Se sim, a gente tem que partir para uma mídia antistática.
não é um pó explosivo, mas é um pó com certo grau de aglomeração. Então, a gente, de preferência, é utilizar uma mídia com substrato de poliéster, né? O pó tem uma granulometria muito baixa, né? Com uma quantidade significativa de partículas inferiores a 1 micron. Então, de preferência, usar filtros com nanofibra, né? Que são os filtros ultraweb. Ele é um filtro, é um particulado muito abrasivo. Então, vamos utilizar um filtro com uma proteção externa, né? Então, existem várias perguntas aí que a gente vai fazer, né, durante o desenvolvimento do projeto para o cliente, para determinar, então, qual que é a melhor elemento filtrante, naturalmente, a melhor solução de filtragem, né? Bom, maravilha. Acho que a gente tem tempo só para mais uma pergunta, até tirando uma dúvida aqui quando a gente falou da questão do levantamento técnico para verificar se existe ineficiência ou não. Tem um cliente aqui perguntando se, além disso, desse levantamento, se a gente também fornece sistemas turnkey ou se só os coletores. Oi, Márcia. Não, sim, exatamente, né? A proposta da Donaldson, quando a gente inicia aí um projeto, né, muitas vezes a gente fornece desde fazer o levantamento em campo, né? Então, fazer a visita com o cliente, levantar quais são as problemáticas, quais são os pontos de captação, desenvolver o projeto, né, da rede de dutos, selecionar o melhor tipo de coletor de pó, né? E aí tudo que agrega isso, né? Coletor de pó, painel elétrico, exaustor, instalação, comissionamento. Então, todo esse regime turnkey a Donaldson pode fornecer. Bom, gente, desculpa. Bom, gente, então com isso aqui a gente chega no final do nosso webinário. Em nome da Donaldson, eu gostaria de agradecer a todos. Não deixem de responder a pesquisa agora no final. A gente vai mandar o certificado de participação para vocês. E também não esqueçam de nos seguir lá no LinkedIn. A gente sempre está postando conteúdo novo, lançamento de produtos, novos webinários, eventos que a gente realiza como workshops, se vocês quiserem participar. E a gente convida vocês todos aí a nos seguirem sempre e nos entender aí como é que a Donaldson pode ajudá-los aí na solução dos seus problemas. Então, obrigado, agradecemos a todos e até o próximo webinário.